Irmãos, é uma alegria, um privilégio muito grande poder retornar aqui. Algumas carinhas são novas aqui, para mim também, mas vocês são muito preciosos para nós. Aonde nós vamos, e desde que quando nós começamos a caminhar juntos, a gente tem falado de vocês, em todas as igrejas que a gente vai, a gente fala de vocês, da caminhada que vocês têm andado com a gente, têm orado por nós, têm contribuído. Vocês foram um dos primeiros a abraçar o nosso projeto, e aí nem estavam aqui ainda, vocês estavam no outro estabelecimento, alguns de vocês nem chegaram a conhecer o outro local, mas vocês já estavam caminhando. Quando vieram para cá, eu acho que foi o primeiro domingo ou o segundo domingo que estavam aqui, a gente pôde vir também aqui, poder trazer uma palavra, poder orar com os irmãos, e tinha menos pessoas, né? Não tinha nem parede aqui atrás, estava a coisa começando, e a gente voltar aqui agora, poder ver a igreja assim cheia, crescendo na presença do nosso Deus, sendo fiel ao nosso Deus, e o Senhor honrando. Agora vocês já têm até um lote, que eu estou sabendo, né? Já compraram um lote, vão construir em breve, em nome de Jesus, ter o templo próprio e sonhar mais ainda com aquilo que o Senhor pode fazer, porque esse é o nosso, a disposição do nosso coração. Se Deus é por nós, quem será contra nós? O mundo pode piorar, mas a igreja vai avançar, porque é o reino de Deus. Enquanto Ele não volta, Deus é Deus, e Ele pode fazer infinitamente mais aquilo que nós pensamos e imaginamos. Eu queria ter muito tempo aqui com vocês para falar, mostrar foto, mostrar vídeo, mas eu mandei um material para o senhor, pastor. Aí no final, se a gente puder mostrar só algumas fotinhas, aí eu mostro no final. Irmãos, vamos abrir a nossa Bíblia, lá em Gênesis, capítulo 12. A gente vai ler do versículo 1 ao versículo 9, mas nós vamos nos atentar nessa noite apenas nos versículos de número 4 até o versículo de número 9, mas nós vamos ler todo esse texto. Creio eu que do 1 ao 3 vocês já estão craques, né? Que é a história do nosso pai Abraão. E eu vou ler, e aí os irmãos acompanham a leitura. Diz assim: Ora, disse o Senhor a Abrão: sai da tua terra, da tua parentela e da casa do teu pai, e vai para a terra que lhe mostrarei. De ti farei uma grande nação, te abençoarei, te engrandecerei o nome, se tu uma bênção. Abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. Partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor, e Ló foi com ele. Tinha Abrão 75 anos quando saiu de Harã. Levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, e a Ló, filho de seu irmão, e de todos os bens que havia adquirido, e as pessoas que lhes acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã, e lá chegaram. Atravessou Abrão a terra até Siquém, até ao carvalho de Moré. Nesse tempo, os cananeus habitavam nessa terra. Apareceu o Senhor a Abrão e lhe disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Passando dali para o monte ao oriente de Betel, armou a tua tenda, ficando Betel ao ocidente e Ai ao oriente. Ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. Vamos orar mais uma vez? Senhor, nós estamos diante da Tua palavra, Pai. Tua palavra em português. Obrigado, Senhor, porque nós podemos ler ela em português, podemos pregar em português, podemos ouvir sobre as grandezas do Senhor, ensinar as grandezas do Senhor na nossa própria língua. Isso é um privilégio, somos abençoados por isso. Já vemos e olhamos uns aos outros, podemos olhar para o lado, poder ver a bênção que o Senhor tem abençoado os nossos irmãos.
que é a bênção de salvação, de conhecer o Criador que Tu és, Pai. Conhecer o Teu caráter, a Tua beleza, mas, sobretudo, também conhecer aquilo que o Senhor fez ali na cruz. Obrigado, Deus, por tamanha graça. Por isso, continue falando ao nosso coração nessa noite, para que, ao sair daqui, possamos ser desafiados a poder viver a Tua palavra conforme o Senhor quer. No nome de Jesus. Amém. Queridos, nós falamos muito sobre marcas de uma igreja saudável, não é verdade? A gente, como pastores, nós temos o hábito de falar, de ensinar à igreja alguns critérios de como podemos olhar para a igreja e falar assim: essa igreja é uma igreja saudável, essa igreja é uma igreja que de fato agrada o Senhor. Mas será que existem umas marcas de um crente saudável? E é nessa noite eu quero falar com vocês as marcas de um crente saudável, de um crente que adora o Senhor, que ouviu a Deus e quer obedecer a Deus. E essas marcas precisam carregar, e não só Abraão em si, como a gente acabou de ler, mas como nosso pai, como, de alguma maneira, um padrão para a gente também poder seguir. Mas antes de olhar para esse texto e podermos falar um pouquinho sobre esse texto, eu quero contar a história para vocês de William Borden. William Borden foi um jovem americano que conheceu Jesus na sua adolescência. E ele era um jovem promissor, um jovem muito rico, e toda a família dele esperava com que ele assumisse as empresas que a família tinha, os negócios que a família tinha. E aí foi um dia que ele resolveu fazer uma viagem pelo mundo, e ele faz essa viagem e tudo mais, e ele volta apaixonado com Jesus. Ele se converte, mas ele volta dessa viagem missionária apaixonado no sentido de: não posso guardar Jesus só para mim, preciso viver para Jesus, serei um missionário. Eu vou trabalhar com os muçulmanos na China. Deus colocou os muçulmanos na China para que o nosso irmão, então William Borden, pudesse trabalhar. E então, quando ele chega para sua família, cheio de expectativas de poder ir ao mundo e pregar o evangelho, a família dele fala: não, você não vai, porque você tem um compromisso com a família, você vai assumir os bens da família e você vai tocar o negócio das famílias. Caso contrário, nós vamos deserdar você de ser o herdeiro de tudo isso. Aquele jovem, então, apaixonado por querer falar do amor de Jesus, e fala: pois não, pode me deserdar, pode me tirar tudo, não tem problema, eu quero servir o tudo, que é Jesus. E aquele rapaz, então, ele vai lá na Bíblia dele e escreve 3 coisas muito importantes que tem a ver com essa mensagem nessa noite. A primeira coisa que ele escreve é que eu quero servir a Jesus sem reservas. Não tem servir a Jesus mais ou menos. Ou eu sirvo Jesus 100%, ou eu não estou servindo Jesus. Ele escreve lá, então, na sua Bíblia, sem reservas. Uma outra palavra que ele vai lá na sua Bíblia e escreve também é sem retrocessos. A decisão está tomada, irei servir ao Senhor, e eu não vou desistir de tomar a decisão, não vou voltar atrás. Vou servir ao Senhor, aonde o Senhor tem me chamado, vou glorificar o nome dEle, ainda que seja minha declaração de falência. E assim ele fez. E por último ele colocou sem arrependimentos. Porque às vezes decidimos tomar decisões por Jesus, mas quando algumas decisões acontecem, algumas situações acontecem na nossa vida, a gente começa assim: e se eu não tivesse feito o que eu fiz? E se eu tivesse lá no Brasil, ou se eu tivesse lá nos Estados Unidos, se eu tivesse assumido a empresa da minha família, talvez eu teria dinheiro hoje para enviar quantos missionários fossem. Ele escreveu lá na sua Bíblia, sem arrependimentos, porque servir a Jesus é a decisão, tudo que ele tomou. Aquele jovem, então,
diante da sua decisão de sem reserva, sem retrocesso, sem arrependimento, ele vai para o Egito aprender árabe para depois ir para a China. Mas aos 25 anos, aquele jovem morre. Ele pega uma meningite muito grave e morre. Talvez você pode ficar se perguntando, sem retrocessos, sem arrependimento e sem reservas? E aí ele morre jovem. Mas aí que o testemunho daquele irmão começou a fazer diferença e faz a diferença até hoje. Aí a mãe daquele jovem, ao pegar a Bíblia dele e ver essas palavras escritas, de que ele ia servir a Jesus de todo o coração, de tudo que ele tem, com todas as suas posses, de tudo que era do seu ser, aquela família, então, resolve pegar recursos e constrói um hospital lá na China. E o hospital hoje chama, de fato, William Borden. E lá tem a história dele completa. E sabe o que mais dá o testemunho lá nesse hospital? A história dele é de que ele tomou essa decisão de pobreza, ele tomou essa decisão de servir ao Senhor de tudo que ele tinha e deu a sua vida ainda jovem por aquele povo, querendo amar aquele povo, querendo pregar o Evangelho, ainda que ele não pregou em vida. Até hoje ele prega na sua morte, porque o testemunho dele está lá, sem retrocesso, sem reserva, sem arrependimento, por amor a Jesus. E todo chinês que vai até aquela região, e todo turista que vai àquela região, lê a história que foi por causa de Jesus que aquele hospital foi construído e por causa do testemunho desse irmão. Não só isso, essa história desse irmão hoje é uma inspiração mundial que tem levantado jovens do mundo inteiro, sem reservas, sem retrocessos e sem arrependimentos para servir ao Senhor. Então, Deus tem a sua soberania em como usar o seu povo. A gente não entende. Um jovem tão novo, e talvez poderíamos citar a história de Simonton também, que sai lá dos Estados Unidos e vem para o Brasil, morre tão cedo, e hoje nós estamos aqui como igreja presbiteriana, porque um jovem, sem retrocessos, sem arrependimentos e sem reservas, decidiu servir ao Senhor. E ao olhar para esse texto, irmãos, logo no versículo de número 4, a gente vê Abraão, então, vivendo essa realidade. Versículo de número 4, Deus fala as promessas para Abraão, e ele fala: partiu, pois, Abrão, como lhe ordenara o Senhor. Então, a primeira marca de alguém que vive para Deus, que serve a Deus, ou de um crente saudável, é a obediência. É a obediência. E parece óbvio falar isso para a igreja de quem é seguidor de Jesus. Mas não é óbvio dizer que um crente, um seguidor de Jesus, deve seguir a Jesus sem reservas, sem retrocessos e sem arrependimentos. Porque Abraão, se você continuar lendo, Abraão tinha 17 anos. 75 anos. Você vê Abraão questionando a Deus: ó Senhor, eu sou gago, ó Senhor, eu sou tímido, ó Senhor, eu não sei falar, ó Senhor, eu... Não. Abraão ouviu e obedeceu. E uma marca, e uma das marcas de um cristão verdadeiro é a obediência imediata. Precisamos reavivar isso no nosso coração, de servir a Deus sem reserva, sem arrependimento, sem retrocessos. O Senhor mandou, eu vou fazer. É o que o Senhor quer, eu vou obedecer. Não importa se é aqui, não importa se é do outro lado do mundo, mas o fato é que nós devemos aprender a ouvir aquilo que Deus está dizendo e #partiu. Vamos embora. Sem vergonha. Sem medo. E aí, um homem de 75 anos pega tudo para uma terra que lhe mostrarei.
Que plano, que ótimo, hein? Esse homem está doido, né? Imagina o pai, os parentes de Abraão olhando para ele. Até então ele não chamava Abraão, né? Abrão. Imagina. Às vezes a gente tem que ser chamado de doido mesmo, né? De fato, servir a Deus, às vezes, é tomar decisões e fazer coisas que é loucura para o mundo. Mas o Senhor tem chamado pessoas para poder viver de forma obediente. E uma marca de quem serve ao Senhor, de quem ama o Senhor, é a obediência. E a obediência imediata. Aquilo que você tem ouvido, tem aprendido do Senhor, põe em prática. Aquilo que você tem ouvido do Senhor, tem certeza que é o Senhor que está te direcionando, faça logo, sem reservas, sem retrocessos, sem arrependimento. Faça. O texto continua dizendo uma segunda marca para nós, no versículo de número 5, levou Abrão consigo a Sarai, sua mulher, a Ló, filho de seu irmão, e a todos os bens que haviam adquirido, e as pessoas que lhe acrescentaram em Harã. Partiram para a terra de Canaã e lá chegaram. Se a primeira marca é a marca da obediência, a segunda marca de um cristão é servir a Deus com tudo. Com sua família, com seus recursos. E às vezes a gente para pensar e fala assim, não, o chamado é só meu. Não, envolva a sua família, os seus filhos, os seus netos. Envolva eles no caminho do Senhor. Envolva eles naquilo que Deus está chamando você para fazer. Deixa eles padecerem por amor a Cristo junto com você. Deixa eles se alegrarem com as vitórias que Deus tem dado junto com você. Deixe eles receber as bênçãos que Deus pode dar junto com você. E às vezes nós fazemos uma distinção. E Abraão não fez a distinção. Eu vou obedecer, Senhor. Mas eu vou levar a renca toda comigo. Vai minha mulher, vai meus filhos, vai meus servos, vai meu sobrinho. Muitos criticam, alguns comentaristas vão criticar que que Abraão não deveria ter levado Ló, mas ele estava cumprindo um dever muito precioso. O pai de Ló estava morto. E ele, provavelmente, Abrão era o filho mais velho, o primogênito, que assume a responsabilidade do filho do seu irmão, o seu sobrinho. E assume como filho. Então, de certa maneira, Ló pode ser considerado filho de Abrão. Então, Abrão agora, sem reservas, sem retrocessos, ele coloca tudo, e sem arrependimentos, coloca tudo a serviço do Senhor. Ele colocou os seus bens, os seus animais, os seus bens, suas pessoas mais preciosas, seus filhos e a sua família, para servir ao Senhor. E essa é uma realidade que a gente precisa viver, uma realidade que nós precisamos despertar. A casa que nós temos é para servir ao Senhor. O carro que o Senhor nos abençoou é para servir ao Senhor. Os recursos que o Senhor tem nos dado é para servir ao Senhor. Tudo é para o Senhor e para a tua glória. Nós somos mordomos do Senhor. Precisamos aprender a olhar para aquilo que Deus tem nos dado. Famílias, bens, recursos. E colocar nas mãos do Senhor. Senhor, sem retrocesso. Sem reservas. Eu não vou servir só um pouquinho. É só uma parte. Tudo é do Senhor. Tudo é para a glória dEle. Quero citar um exemplo mais particular que a gente viveu recentemente. Meu sogro também é pastor e Deus chamou ele para ir para umas terras bem distantes. E para eles que foram criados nessa região do Eldorado, de Contagem, foi muito difícil para eles tomarem a decisão de servir ao Senhor, sem reservas, sem restrições,
e sem arrependimentos e ir para onde o Senhor estava direcionando eles. Irmãos, e para a gente que acompanhou esse processo de vender as coisas da casa, de embalar as coisas da casa para se mudar, para fazer aquilo que Deus estava mandando eles fazerem, nem sempre é tão prazeroso quanto a gente acha que é. Não romantize o chamado de Deus. Porque muitas das vezes nós vamos chorar. Vamos chorar amargamente. Eu quero ficar. Mas o Senhor, eu quero que você vá. Leva tudo. Sirva com tudo. E assim eles fizeram. Levaram tudo. Serviram tudo. E ficaram longe de tudo. Literalmente. Foram para Rondônia. Uma cidade bem distante de tudo. Nós depois fomos para a Malásia. E o Kelvin, que é o outro irmão da Lohane, morando no Maranhão. Então, longe dos parentes, dos amigos. E às vezes essas decisões não são fáceis. Mas há marcas de crentes verdadeiros é que serve ao Senhor com tudo, sem restrições. Eu estou repetindo, irmãos, porque eu quero que vocês gravem isso no coração de vocês. Não sei os planos que Deus tem, mas para a sua vida em forma particular, para a sua família, mas aquilo que Deus está mandando fazer, faça. Leve, entregue tudo ao Senhor, para que Ele seja adorado, para que Ele seja glorificado. Uma terceira marca de alguém que serve ao Senhor, no versículo de número 7, diz assim: apareceu o Senhor a Abrão, ele disse: darei à tua descendência essa terra. Ali edificou Abrão um altar ao Senhor que lhe aparecera. Versículo de número 8, na parte B, lá na parte final, fala assim: ali edificou um altar ao Senhor e invocou o nome do Senhor. Uma outra marca de um crente, alguém que obedece, alguém que entrega tudo ao Senhor, é a constante adoração ao Senhor. E a gente, como cristãos, precisamos aprender também a erguer altares. O que seria, então, erguer altares no tempo de hoje? Acordou de manhã, Senhor, a minha vida é tua. Erga altares de adoração. Chegou no teu trabalho, Senhor, esse trabalho é teu, essa sala é tua, esse computador, a minha vida. Erga um altar de adoração, de consagração ao Senhor. Chegou na faculdade, chegou na escola, chegou na casa do vizinho. Erga um altar de adoração e comece a apresentar ao Senhor aquele lugar, a sua vida, as situações. Adore ao Senhor em todo e qualquer tempo. Orar sem cessar, diz a palavra. Precisamos, de novo, às vezes achamos que isso é um pouco de igreja pentecostal, né? Às vezes achamos, às vezes ficamos tímidos. Mas isso não é coisa de ser reformado ou de ser pentecostal, é de ser filho de Deus, é de ser crente, é marca de ser crente. É de se apresentar ao Senhor, de glorificar o Senhor sem reserva, sem retrocesso, sem arrependimentos, erguendo altares, porque é o Deus que merece toda a honra e toda a glória. Onde for que o Senhor nos colocar, irmãos, chegue lá, Senhor, eu consagro esse lugar ao Senhor. Usa a minha vida, usa tudo. E a Bíblia está dizendo para nós, Ele constrói um altar e invoca o nome do Senhor. Ao levantar, construa um altar no seu coração e invoque o Senhor. Ao entrar no carro, construa um altar no carro e invoque o Senhor. Tenha uma vida de adoração ao Senhor. Tenha uma vida de consagração ao Senhor. Quando nós olhamos também agora, uma quarta e última marca
No versículo de número 9 diz para nós: depois seguiu Abrão dali, indo sempre para o Neguebe. E a marca, então, de um cristão que serve ao Senhor é a perseverança. Nem sempre vamos querer obedecer. Nem sempre vamos querer entregar tudo. Nem sempre vamos querer adorar em todo e qualquer tempo. Mas persista, insista, continue. Falhou? Levanta, continua. E ele continuou. Depois você pode ler, vai dar problema lá na frente. Abraão e Ló vai começar a brigar. Ló vai começar a mentir sobre a sua esposa, vai falar que é irmã dele, vai ter problema. Mas até aqui o Senhor deixou registrado para nós, por meio do Espírito dele, dizendo, e ele continuou o quê? Obedecendo ao Senhor, ele continuou levando sua família, e ele continuou adorando ao Senhor, e essas são as marcas que nós devemos continuar, até que o Senhor venha, ou ele nos leve para si. Marcas de sem retrocesso, marcas de sem arrependimento. Marcas de sem reserva. Mas olhar para esse texto também, irmãos, embora Abraão nos ensine essas marcas, Abraão não é a pessoa perfeita a ser seguida. Apesar que ele nos mostra evidências de alguém que ouviu a Deus e obedece a Deus e diz assim, agora eu preciso fazer isso também, mas ele não é o exemplo perfeito. Tem outro exemplo perfeito. É Jesus. Jesus se fez carne agora e andou entre os homens, e andou entre a região que o Senhor falou, vos darei a tua descendência, fazendo a vontade de Deus e obedecendo, a ponto de dizer para os seus discípulos, a minha vontade, a minha comida, a minha bebida, é o quê? Fazer a vontade daquele que me enviou. E ele não obedeceu a Deus em alguns momentos ou algumas circunstâncias. Ele foi obediente, diz a palavra do Senhor, obediente até o último momento que ele foi crucificado e morreu e entregou o seu espírito. Esse é o exemplo que nós devemos seguir. O exemplo de Jesus. Jesus não só obedeceu a Deus de forma imediata, completa, perfeita, mas Jesus também entregou tudo. A palavra também diz que esse Jesus, que obedeceu a Deus, ele falou, ninguém tira a minha alma, a minha vida, mas eu a dou voluntariamente. Jesus então entrega a própria vida dele. A ponto de dizer, vocês são amados por mim, porque eu entrego a minha vida por vocês. Jesus também nos ensina sobre adoração a Deus. Jesus também nos ensina sobre consagrar a Deus. Quando ele entra no templo, e ele vê o templo sendo devassado, quando ele olha para aquele templo servindo a outros propósitos, a outras situações, ele derruba então aquelas coisas que estavam sendo feitas ali, exortam aquelas pessoas, e quando está saindo diz, esse templo vai ser destruído, mas um outro templo será levantado em 3 dias. Ele estava falando do templo espiritual, que o seu corpo seria a pedra angular, dos quais hoje nós somos o templo do Senhor. Como pedrinhas em volta dessa pedra angular, nós agora somos esse templo do Senhor. E ao olhar para essas verdades bíblicas,
Ver o tanto que Abraão foi abençoado, mesmo sendo tão falho e pecador, quando nós olhamos as histórias dele, quanto mais agora que o nosso representante não é Abraão, o nosso representante, o nosso alvo é Cristo, nós somos muito mais abençoados ainda, irmãos. Nós podemos viver dessa forma, na vida ou na morte, daremos frutos, como a vida do William Borden nos ensina. Mas nós somos chamados diariamente a viver uma vida obediente, entregue, de adoração e de persistência e perseverança. Podemos ter ministérios de 70 anos, 80 anos. Glória a Deus. Podemos ter ministérios de uma semana e o Deus que faz tudo e todo pode frutificar de tal forma inimaginável. Um jovem de 25 anos morre de meningite. O outro jovem vem para o Brasil, morre com as doenças tropicais. E aqui estamos, 160 e poucos anos, servindo ao Senhor. Não é por causa do Simonton, não é por causa do William Borden ou tantos outros pregadores, mas é por causa do Deus que em Cristo Jesus, por meio da sua graça, tem nos alcançado e tem nos capacitado a viver para a tua glória e para o teu louvor. Que essas marcas possam acompanhar a sua vida. Que essas marcas possam acompanhar as nossas vidas. Que possamos ouvir aquilo que Deus tem nos dado como forma de obediência e possamos obedecer. Possamos levar os nossos bens, nossas famílias, tudo. Possamos viver uma vida que adora a Deus, levantando altares, porque em Cristo Jesus nós podemos ser perfeitos em tudo isso, porque nós estamos nele e isso tem nos trazido justificação. Amém? Feche os seus olhos, ora a Deus. Se essa palavra falou contigo, ao teu coração, fala: Senhor, não quero viver da maneira mais como eu estou vivendo, eu quero frutificar, quero obedecer, me dá esse coração obediente, rápido, me faz parecido com Jesus, ora por isso. Que se você for parecido com Jesus, já está resolvido, caminho andado. Senhor, me faz parecido com Jesus. Faz essa igreja parecida com Jesus. Parecida com Jesus dentro de casa, com a sua família. Parecido com Jesus uns com os outros. Parecida com Jesus quando sair de casa, estiver no trânsito. Parecido com Jesus quando chegar nas faculdades, quando chegarem nas escolas, quando chegarem nos trabalhos. Parecidos com Jesus de toda e qualquer maneira, em toda e qualquer situação. Mas também, Senhor, sabemos que somos falhos. E falhamos e vamos falhar. Não seremos tão perfeitos, mas queremos ser aperfeiçoados. Por isso, trabalha no nosso coração, para que possamos frutificar para a tua glória, sem retrocesso, sem arrependimento e sem reservas, para que o Senhor mesmo seja louvado e engrandecido, no nome de Jesus. Amém. E amém. Igreja Presbiteriana, desde 1859, transformando vidas com a palavra de Deus.